Olá, hoje nós vamos apresentar para vocês o trabalho intitulado Produção de tijolos de terra crua no interior de Goiás, a caracterização física do solo regional. Eu sou a professora Jéssica Azevedo Coelho, trabalho aqui no IFG Campus Uruaçu e as alunas Beatriz Tainara Pide dos Santos e Andressa Gomes Nogueira seguirão com a apresentação para vocês. Olá, eu sou a Beatriz e eu vou primeiro apresentar como que vai discorrer a apresentação, vamos falar sobre a introdução, os objetivos gerais e específicos, a metodologia conforme as normativas, os resultados obtidos, nossas conclusões, a bibliografia utilizada e os agradecimentos. Quanto à introdução, é interessante pensar que nas últimas décadas notou-se um crescente aumento dos impactos ambientais em toda a extensão do globo terrestre. Dentre os ramos que interferem nesses impactos ambientais, podemos citar a construção civil. Construção civil, esse ofício que existe desde os primórdios da sociedade, mas que tem um avanço tecnológico significativo após a Revolução Industrial. A construção civil acaba influenciando os impactos ambientais tanto na obtenção das matérias-primas como no descarte inadequado dos resíduos após a execução das obras. Com isso, desde a década de 80 do século XX, a ONU, com outras organizações, começou-se a intensificar os debates quanto ao desenvolvimento sustentável, que é entender como que as sociedades de hoje podem influenciar positivamente nas gerações futuras. Dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, podemos pensar nas cidades sustentáveis, que são cidades conglomeradas que juntas conseguem diminuir esses impactos ambientais e, consequentemente, as mudanças climáticas. Para auxiliar as cidades sustentáveis, podemos então resgatar algumas técnicas construtivas que não têm uma agressão tão significativa ao meio ambiente. Dentre todas as técnicas, nós escolhemos a construção com terra. A construção com terra ela chega no Brasil junto com os portugueses, que trazem então técnicas como a de construção de tijolos de terra crua, conhecidos como adobes, e as taipas, tanto de pilão como de mão. Já no estado de Goiás, depois da Corrida do Ouro, é muito comum encontrarmos ainda cidades históricas que refletem as construções da época, recheadas então de tijolos de adobe e de taipa de pilão. A cidade de Iruaçu, que fica no norte do estado, emancipada há 93 anos, tem também a sua fundação dentro dos tijolos de adobe, utilizados então em casas que ainda podem ser encontradas no centro histórico da cidade. Para então se produzir os tijolos de terra crua, há então uma necessidade de se conhecer as características físicas do solo daquela determinada região, no nosso caso de Uruaçu, esse solo que será a matéria-prima para a execução dos tijolos. Quanto aos objetivos, o objetivo geral é analisar um solo que foi coletado aqui na região de Uruaçu, Goiás, e quanto aos objetivos específicos, fazer ensaios que vão então caracterizar fisicamente esse solo conforme a NBR. Esses ensaios vão ser descritos pela Andressa a seguir. Olá, eu sou a Andressa e eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Começando pelo método de pesquisa, em relação ao método de abordagem, trata-se de uma pesquisa explicativa, pois através da análise dos dados coletados mediante a realização dos ensaios, busca-se comprovar que o solo da região de Uruaçu, Goiás, é um solo propício para a fabricação dos tijolos de adobe. Em relação ao método de procedimento, trata-se de uma pesquisa experimental, pois foi realizado ensaios a fim de coletar dados e sintetizá-los. Bom, antes de executar de fato os ensaios, é necessário que haja uma preparação das amostras de solo para a realização desses ensaios. Essa preparação está descrita na NBR 6457 e o cumprimento dessa normativa é importante, pois através dela é possível padronizar os procedimentos e a quantidade de solo necessária para a realização de cada ensaio. Bom, o primeiro ensaio realizado foi um ensaio de análise granulométrica. Este ensaio ele é descrito na normativa NBR 7181. Ele pode ser realizado por peneiramento ou por uma combinação de sedimentação e peneiramento. No caso do nosso trabalho, optou-se pela combinação sedimentação e peneiramento. E ele é importante porque ele permite determinar as partículas, a distribuição das partículas de solo e torna possível também
verificar as porcentagens das frações granulométricas. Em seguida, foi realizado o ensaio de limite de liquidez. Esse ensaio é descrito na NBR 6459 e ele é importante porque, junto com o ensaio de limite de plasticidade, torna possível o cálculo do índice de plasticidade do solo. Em seguida, realizou-se o ensaio de limite de plasticidade, né, que é descrito pela NBR 7180, e como eu disse, esse ensaio de limite de plasticidade, junto com o ensaio de limite de liquidez, torna possível o cálculo do índice de plasticidade do solo, onde a plasticidade do solo é uma característica indispensável para a produção do adubo. Em seguida, foi realizado o ensaio de compactação. Esse ensaio é descrito pela norma 7182. E nesse ensaio, há a necessidade de uma aparelhagem mais complexa e uma maior quantidade de solo. O ensaio é realizado para teores de umidades diferentes, sendo indicado para a construção da curva de compactação a determinação de pelo menos 5 pontos. Por fim, foi realizado um ensaio de massa específica. Esse ensaio ele é regulamentado pela NBR 6458. Nele deve ter um cuidado maior, né, com as vidrarias, principalmente a vedação do picnômetro na bomba de vácuo. E ele é importante porque ele torna possível, né, a determinação da massa específica dos grãos de solo. Resultados, o primeiro resultado que a gente obtém é a análise granulométrica, que ela é gerada pelos ensaios de peneiramento e sedimentação compostos na NBR 7181 de 2018. Conforme a mesma normativa, de acordo com o diâmetro do solo que ultrapassa as peneiras e tanto a sedimentação, nós conseguimos interpretar se essas partículas são constituídas de argila, silt, areia ou pedregulho. Conforme nossa curva granulométrica, conseguimos perceber que o solo regional de Uruaçu ele tem 27,30% de argila, 22,40% de silt, 32% de areia fina, 14,35% de areia média, 3,95% de areia grossa, que totaliza um total de 50,30% de areia e não era constituído por pedregulhos. Quanto à NBR 7180, que nos gera os limites de liquidez, plasticidade e o índice de plasticidade, chegamos a um total de 35 golpes, o limite de liquidez de 40%, de plasticidade de 32% e correlacionando os dois, nós obtemos um índice de plasticidade de 8%. Conforme o Caputo 2018, é considerado uma plasticidade média. Conforme a NBR 7182 de 2016, que gera a curva de compactação, nós podemos obter a umidade ótima do solo e a massa específica aparente máxima, que vai trazer a relação das partículas finas do solo com a presença de água. A umidade ótima do solo foi de 22,85% e a massa específica aparente máxima de 1,58 gramas por centímetros cúbicos. Conforme a NBR 6508 de 1984, que é a que vai gerar o ensaio de massa específica, a massa específica dos grãos de solo é de 2,774 gramas por centímetro cúbico, que é a relação do volume real pela massa real. Concluindo, né, através dos resultados obtidos mediante a realização dos ensaios, tem-se que o solo ensaiado da região de Uruaçu, Goiás, trata-se de um solo com características de uma areia argila siltosa, que, segundo a NBR 16814, é um solo indicado para a produção de tijolos de adobe devido à sua plasticidade, consistência e granulometria dentro dos parâmetros exigidos. Com isso, né, com a execução desses tijolos, a gente promove um resgate histórico-cultural do município com a técnica, colaborando para a construção de uma cidade mais sustentável. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e os nossos agradecimentos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Uruaçu, por disponibilizar os laboratórios para a realização dos ensaios, a Amanda Silva Mota e Paloma Maciel Souza dos Anjos por nos ajudar na execução dos ensaios e ao professor mestre Emílio Farias Vaz por transferir os seus conhecimentos a nós de maneira simples e competente. Muito obrigada.